Oi, gente! A aula de hoje nós vamos falar sobre um instituto chamado Descoberta, tá? E aí, possivelmente, pelo nome Descoberta, poucos tenham conhecimento. Mas na prática, seguramente, todos vocês já escutaram aquela situação de alguém que encontrou algum bem pela rua, ou dentro de algum carro, um táxi, um Uber, ou coisa que o valha, e de repente essa pessoa diz assim, fulano ficou com aquele bem. Né? Ele ficou porque, afinal de contas, achado não é roubado. Olha, é isso que a descoberta vai nos responder, tá? Quando se diz achado não é roubado, realmente não é, porque o tipo penal não é roubo, mas você vai ver que do ponto de vista criminal, isso seria uma prática ilícita, assim como também é uma prática ilícita no direito civil, né? Apoderar-se de bens que pertencem a outra pessoa e cuja pessoa perdeu o bem, certo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é o que é a descoberta. Né? Então, a descoberta é o encontro ou a localização de um bem perdido pelo seu dono. Tá? Então, você encontrou um bem que foi perdido pelo dono. Só que aí perceba, a perda ela é diferente do abandono. Né? Porque na perda a gente pressupõe que o titular daquele bem ele não teve a intenção de se desfazer desse bem. Portanto, aí vem o questionamento, será que seria considerado lícito alguém que localizasse esse bem apoderar-se dele? Não, né, pessoal? Então é para isso que a gente estuda o Instituto da Descoberta, certo? Então, como o bem não foi abandonado, mas sim perdido, de imediato surge para essa pessoa o dever de restituição, que isso aí é uma coisa mais do que esperada, certo? E está prevista disciplinada no artigo 1233 do Código Civil. O legislador nos diz, quem quer que ache coisa alheia, perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, certo? Então perceba que o dever jurídico da pessoa que encontra um bem, né, se essa pessoa entra em contato com esse bem, né, ela tem sobre si de imediato uma obrigação. Qual é a obrigação? A de restituição, a de restituir esse bem ao dono ou legítimo possuidor. E aí perceba, fica muito claro que a descoberta ela não é uma forma de aquisição de propriedade, tá? Ela não é uma forma de aquisição da propriedade de um bem imóvel. Muito embora, adiante, a gente vai verificar que essa situação de aquisição pode vir a ocorrer, mas na sua essência, a descoberta não tem essa natureza jurídica, certo? E aí alguém pode perguntar, certo, professora, mas e se essa pessoa que localizou o bem não conhece o dono ou o legítimo possuidor? O que ela deve fazer? Essa resposta a gente encontra no parágrafo único do artigo 1233. O legislador nos diz, não o conhecendo, fará o descobridor por encontrá-lo, né? E se não encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. Então, se o legislador nos diz que o descobridor fará por encontrá-lo, significa dizer que o descobridor ele tem um dever de se empenhar na localização desse legítimo possuidor ou do dono do bem, certo? E aí fazendo o quê? Publicando, divulgando, anunciando, perguntando às pessoas. Tudo isso, são demonstrações de condutas, que demonstram, que reportam que esse descobridor está no intuito, está no encalço do legítimo possuidor para fins de restituição. Tá? Então, lembrar o seguinte, que se o descobridor, nesse empenho em que pese ele ter dedicado todo o seu tempo para localizar esse melhor possuidor, e aí a gente escuta muitas vezes, existem programas de rádio que fazem anúncios de colunas que dizem, foi localizado um bem tal, se encontra em poder de fulano, ou às vezes as pessoas printam e colocam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, então são formas de divulgação, tá? E aí perceba, o legislador civil ele não diz qual é o prazo dessa entrega, essa entrega no caso seguinte, não diz o prazo limite para que o descobridor tente encontrar o legítimo possuidor ou dono. A gente vai verificar que, como eu disse no início da aula, o sujeito que resolve apoderar-se de um bem perdido por alguém, essa pessoa está incursa numa prática penalmente relevante, que é uma prática ilícita do ponto de vista penal. Tá? E aí convém a gente ressaltar o que dispõe o Código Penal nesse sentido. Está lá no artigo 169, inciso 2 do Código Penal.
Esse artigo 169 é o que trata da apropriação de coisa achada, certo? O inciso 2 especificamente. E aí diz-se o seguinte, ó, artigo 169 caput, apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder, por erro, caso fortuito ou força da natureza. Esse é o caput. No inciso 2, o inciso que é específico do assunto que a gente está tratando, quando ele diz, quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituir ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, essa pessoa ela estaria incursa numa prática penalmente relevante, num tipo penal, né, de apropriação de coisa achada. E aí o relevante é você ver que o Código Penal diz que o prazo é de 15 dias. Né? Então, o limite, né, para que essa tentativa de localização do dono ou do melhor possuidor é de 15 dias. Se o descobridor, em 15 dias da data que ele encontra, ele não encontra, né, esse legítimo possuidor, ele precisa entregar esse bem a uma autoridade competente. Essa autoridade competente, obviamente, seria uma autoridade judiciária ou uma autoridade policial, certo? Para que seja dado o encaminhamento do ponto de vista processual. Mais na frente vocês vão ver que existe uma previsão no Código de Processo Civil para o tratamento disso que se chamam coisas vagas, que é justamente o passo a passo de quando essa situação, né, se desdobra processualmente, quando esse objeto é entregue, né, e aí indo ao juiz competente, qual é o desdobramento que se dá. Então quem tiver curiosidade pode olhar lá o artigo 746 do CPC, tá? Só para fim de acréscimo de conteúdo, certo, gente? Então, olha lá. Aí, de repente, alguém pode dizer, muito bem, e aí o sujeito, imagine que ele entrega, ele restitui o bem ao dono ou legítimo possuidor, ele consegue encontrar. A gente está muito acostumado a ver, né, do ponto de vista social, muitas vezes matérias jornalísticas, né, em que é noticiado um fato de alguém que encontra, né, uma mala cheia de dinheiro ou que entrega um equipamento eletrônico caríssimo que foi encontrado, né, tendo sido perdido esse objeto no aeroporto, por exemplo, ou deixado num banco de um táxi. Né, e aí quando essa pessoa restitui esse bem para o dono, é uma coisa tão surpreendente do ponto de vista social que as pessoas divulgam em matéria jornalística. Não sei quantas vezes você já tiver a oportunidade de ver isso. Né? E aí essa pessoa que encontrou esse bem, né, e que devolveu ao melhor possuidor, o dono, é tida por herói, por heroína. Né? Só que veja só, gente, é claro que do ponto de vista moral essa pessoa fez uma conduta corretíssima. Né? Mas a gente precisa entender que do ponto de vista jurídico, essa correção, né, essa prática correta que essa pessoa empreendeu para restituir o bem achado ao melhor possuidor, o dono, merece uma recompensa. Tá? E é isso que as pessoas na prática podem não conhecer, porque pensam que é puramente uma obrigação moral, que essa pessoa merece apenas um reconhecimento moral, né, pela sua honestidade, né, pelo seu bom caráter, em ter restituído o bem. Muito bem, pode ter tudo isso, não tem problema nenhum. Agora, essa pessoa que descobriu, né, que foi a pessoa que encontrou o bem perdido e que restituiu, ela faz jus a uma recompensa. Essa recompensa, obviamente, seria paga pelo dono ou legítimo possuidor. E, juridicamente, nós chamamos essa recompensa de achádego. Achádego, certo, gente? Achádego é a recompensa que é paga pelo dono ou legítimo possuidor que recebe o bem perdido, né, por ter sido entregue pelo descobridor. O descobridor encontrou o dono ou melhor possuidor e restituiu esse bem. E aí a previsão do achádego está estabelecida no artigo 1234 no caput do Código Civil. Vamos ver. Diz assim, ó, caput, aquele que restituir a coisa achada nos termos do artigo antecedente terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Então essa parte do se o dono não preferir abandoná-la, a gente vai comentá-la depois, certo? Mas a parte inicial convém se ressaltar. Quando o legislador nos diz que essa pessoa receberá uma recompensa de pelo menos, no mínimo, 5% do valor do bem, certo? Então perceba que 5% é o valor mínimo, tá? Não significa dizer que será esse valor
né, esse percentual que será estabelecido pelo juízo, tá? Pode ser que ele estabeleça mais. É por isso que numa eventual pergunta, né, sobre como é que se configura o achádego, o que vem a ser o achádego, o aluno deve responder que o achádego é uma recompensa devida ao descobridor que restitui o bem achado, né, ao dono ou legítimo possuidor. E por isso, pela sua honestidade, pelo seu bom caráter, ele precisa ser recompensado e essa recompensa é estabelecida num percentual mínimo de 5% sobre o valor do bem. No mínimo, é preciso que isso fique bem constado lá na resposta. Pelo menos, no mínimo 5%, nunca abaixo disso, tá? Além disso, o descobridor, ele faz jus a ser ressarcido por despesas que houver feito com a conservação e o transporte da coisa. Então perceba, essa segunda parte do caput, ela nada tem a ver com a recompensa, né? A recompensa é pelo menos 5% do valor do bem. A outra parte do caput, quando diz que ele faz jus a uma indenização pelas despesas, na verdade aí tem uma natureza de reparação, né, pelos prejuízos que o descobridor teve pela conservação e transporte da coisa. Então imagine você que de repente foi encontrado um animal, né? Foi encontrado um cachorro, por assim dizer, né? E aí esse cachorro, ele precisou ser, imagine que ele foi restituído no 10º dia da data que ele foi encontrado. Ora, nesses 10 dias o descobridor precisou alimentar o cachorro, precisou eventualmente levá-lo a um pet shop, né, para se submeter a algum tipo de banho ou algum tipo de tratamento. Então, essas despesas que o descobridor teve para poder conservar o animal, que é um semovente, né, elas precisam ser ressarcidas pelo melhor possuidor ou dono, tá? Então, no momento em que o bem é restituído, né, o descobridor faz prova, ele demonstra as despesas que ele teve com o transporte e com a conservação, né? Não, ele teve que pagar para o carro do pet shop ir buscar o animal em casa. É um animal de grande porte. Estou dando um exemplo, tá? Essas despesas todas precisam ser ressarcidas pelo melhor possuidor ou dono do bem, tá? Sem prejuízo do achádego, tá? Então, o achádego seria a recompensa, mas fora o achádego, haveria necessidade de ressarcimento dessas despesas contraídas em razão do transporte e da conservação do bem. Tá certo, gente? Então, vamos seguir. Aí vamos dizer, então, no mínimo é 5%, né? Então, o que é que faz a importância ser 5%, ser 10% ou ser mais do que isso? Qual é o critério de fixação do achádego? Bom, esse critério está estabelecido, tá, no parágrafo único do artigo 1234. Perceba, o legislador nos diz: na determinação do montante da recompensa, considerar-se-á o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono ou legítimo possuidor, as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos. Então nós temos aí 3 critérios, que são critérios que vão ser balizadores para que o magistrado estabeleça o percentual do achádego, que nós já sabemos nunca será menos do que 5%. Tá? Então, qual é o primeiro critério? O esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono. Então, imagine você que esse descobridor divulgou em rede social, ele foi para uma associação de moradores para perguntar naquela localidade se alguém tinha conhecimento, né, de alguém que tivesse perdido aquele animal, né? Ele divulgou nas suas páginas pessoais, né, de contato, ele perguntou, ele foi numa rede de rádios para de repente anunciar. Ele contraiu despesas num anúncio de achados e perdidos, de jornal, enfim, num anúncio de classificados, por exemplo. Então, veja, você percebe aí, né, que o descobridor teve um esforço muito grande. Diferentemente daquelas situações do descobridor que, encontrei o cachorro do rapaz que mora ali na esquina. E aí ele, por saber, inclusive, que o animal pertence àquela pessoa, vai lá entregar, né? Então, veja que nesses 2 exemplos, a gente mostra situações em que os descobridores, nos respectivos exemplos, tiveram esforços diferentes. O primeiro, inegavelmente, teve um esforço maior e, em razão disso, o seu achádego precisa ser quantificado também num percentual maior, tá? O segundo critério, né, são as possibilidades que teria o legítimo possuidor, o dono, de encontrar a coisa. Você imagina você um animal que foi encontrado, né, numa rua seguinte aonde o morador residia, o dono dele residia. Esse é um ponto.
Agora você imagina um animal que foi encontrado em outro bairro, certo? Distinto daquele que o seu dono residia. Aí eu te pergunto, dos dois exemplos, né? Qual é a situação em que o dono teria mais chance de encontrar o bem? Certamente no primeiro exemplo, já que o animal estava na outra rua. Então, no segundo exemplo, né, em que o animal foi para outro bairro, em que as possibilidades seriam mais remotas dele encontrar o bem, nesse caso, o descobridor merece um percentual maior também, certo? E por fim, a situação econômica de ambos. Então você imagina que esse animal que foi encontrado é um animal que pertence a uma pessoa abastada, uma pessoa de posses, uma pessoa rica, né? Então será que não seria justo que essa pessoa pagasse um percentual maior? É possível que sim, né? Então isso é só um exemplo, gente. Então de repente, uma pessoa que tem uma situação econômica mais abastada, mais privilegiada, essa pessoa poderia sim, né, custear um percentual maior de recompensa para aquela que encontrou seu animal e restituiu, tá? Então, aí nós temos os critérios de fixação do achado, certo? Vamos voltar à questão da parte final do artigo 1234 no caput, porque o artigo, ó, relembrando, ele diz o seguinte: aquele que restituir a coisa achada nos termos do artigo antecedente terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte, se o dono não preferir abandoná-la. Tá, então, aí vem a pergunta: se o dono do bem, né, ao ser abordado pelo descobridor, vamos lá, você encontrou o bem, vai ao encontro do dono para restituir. Tá, aí ele chega e diz assim: olha, eu não quero mais o animal, eu não quero mais esse bem. Nesse caso, quando o dono ou legítimo possuidor opta por abandonar a coisa, o que é que acontece? Esse bem, ele deixa de ser uma coisa perdida e passa a ser uma coisa abandonada. Passa a ser aquilo que a gente chama de res derelicta. Res derelicta. E como coisa abandonada que né, aquele descobridor que teve o primeiro contato com o bem pode apoderar-se daquele bem, né? Porque aí perceba, o bem não é mais perdido, o bem é abandonado. E aí sim, é possível que o descobridor possa vir a adquirir a propriedade desse bem móvel, tá? Quando isso acontece, né? Quando uma pessoa se assenhora, né, de uma coisa móvel, porque essa coisa foi abandonada, nós temos um exemplo aí de uma forma de aquisição da propriedade que é a ocupação. Está disciplinada no artigo 1263 do Código Civil, tá, gente? Então, relembrando o conceito, a descoberta, na sua essência, ela não tem a natureza jurídica de forma de aquisição da propriedade imóvel. Não tem, né? Na verdade, ela pode vir a gerar a aquisição da propriedade imóvel, mas para isso é preciso que o dono ou legítimo possuidor, né, abandone, tá, o bem em favor do descobridor. E aí, quando ele abandona o bem, por se tornar coisa abandonada, pode ser objeto de apropriação por parte desse descobridor. Certo, gente? Vamos ver a situação de responsabilidade civil por danos, né? E aí, por quê? Você imagina que, de repente, esse animal ele passa 10 dias na casa do descobridor. E nesse período, alguma coisa acontece que esse animal se fere ou se machuca, um acidente acontece, né? Como é que ficaria? Será que o descobridor, né, ele responderia civilmente pelos danos ocasionados a esse animal? Vamos lá. A resposta está no artigo 1235. O Código Civil nos diz: o descobridor responde pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor legítimo quando tiver procedido com dolo. Olha lá. Quando tiver procedido com dolo. Isso significa o quê, gente? A gente precisa relembrar, né, que o dolo é uma das espécies de culpa, né, em sentido lato. Então, a culpa lato sensu, né, que é um juízo de reprovabilidade que incide sobre a conduta humana, ela se divide em dolo, né, e nas modalidades de culpa stricto sensu, que são negligência, imprudência e imperícia, né? Então, Sérgio Cavalieri Filho, ele explica muito bem essa diferença, né, no programa de responsabilidade civil, que é a obra dele, e é uma obra super consagrada, gente. Eu aconselho, quem tiver a oportunidade, leia. É um livro maravilhoso, tá? E aí ele diz,
se diferencia. Então, no dolo eu tenho uma conduta intencional. Por que é intencional? Porque ela já nasce ilícita, uma vez que ela se destina, né, ela é voltada à produção de um resultado danoso, tá? Então, é diferente das condutas culposas stricto sensu, que são negligência, imprudência e imperícia. Porque nelas, né, a conduta nasce ilícita, mas na execução dessa conduta, o agente ele faz diferente, ele se desvia daquilo que a gente chama de dever objetivo de cuidado, que é consagrado por meio daquela máxima do homem médio. O homem médio, né? Quem nunca ouviu falar em homem médio quando estudou responsabilidade civil, né? É um conceito que é largamente difundido dentro da responsabilidade civil. E aí, o agente ele causa um dano por se desviar na execução da conduta, né, daquilo que o homem médio faria. É por isso que a gente diz que as condutas imbuídas de culpa stricto sensu, elas são condutas tensionais. Tensionais. É diferente do dolo, que é intencional, tá? Conceito de Sérgio Cavalieri e Filho, gente. Então vamos lá. Voltando para o caso do descobridor. Imagine você que um belo dia o descobridor, aí foram 10 dias, né, no nosso exemplo, que o animal estava na casa. E aí, no final de semana desse, né, que dentro desse período de 10 dias, o descobridor viajou e esqueceu de deixar comida para o animal. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, certo? Então, ele esqueceu, mas ele voltou no outro dia para poder alimentar o animal. E aí, ao voltar no outro dia, o animal ele tinha desenvolvido algum tipo de doença, porque ele passou um período de tempo muito grande sem se alimentar. Então, perceba, o descobridor esqueceu, né? Ele esqueceu de alimentar o animal e se deu conta do esquecimento e voltou, né? Então veja a negligência dele ao esquecer de alimentar o animal. Quando ele volta, ele imediatamente alimenta o animal, só que o animal aí já teria sofrido um dano, ele teria desencadeado algum tipo de problema de saúde. Tá, só que nesse caso, vocês acham que é dolo ou que é culpa stricto sensu? É culpa stricto sensu, é negligência. Então, se a gente for para a letra da lei, né, o descobridor não responde por esse dano. Por quê? O artigo 1235 ele é muito claro quando ele diz que o descobridor responde quando tiver procedido com dolo. Então, uma eventual constatação, né, da culpa stricto sensu, ela exonera, tá, o descobridor de responsabilidade civil. Tá? Somente a conduta dolosa, gente. Então, isso muitas vezes pode ser até uma pegadinha na prática, né? Que a pessoa na prova pode se deparar e aí por acreditar que o descobridor poderia ser responsabilizado, diz que ele iria ser responsabilizado, mas não é, tá? Então fiquem atentos a essas questões quando isso for abordado numa eventual avaliação, tá? Vamos ver agora como é que acontece o procedimento quando o descobridor não acha o dono ou melhor possuidor. E aí a gente viu que o prazo, né, é um prazo que está lá no direito penal, que seria de 15 dias, no artigo 169, inciso 2 do CPB, né? Tá bom, ele passou 15 dias e não encontrou. O que é que a gente viu? Ele precisa entregar esse bem à autoridade competente, tá? Que nesse caso poderia ser uma autoridade judiciária ou uma autoridade policial. E aí essa autoridade, se eventualmente ela não tem competência civil para proceder processualmente, né, com o trâmite do processo das coisas vagas, essa autoridade faria remessa, tá, para a autoridade competente efetivamente. Certo, gente? Então tá lá no artigo 1236. A autoridade competente dará conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de informação, somente expedindo editais se o valor os comportar. E aí, gente, bem entendido, tá? Perceba, qual é o propósito de dar divulgação à descoberta? É justamente promover uma nova tentativa de localização do dono ou do melhor possuidor. Então é por isso que se fala que a autoridade promoverá, não é, essa publicidade, irá fazer a divulgação por meio da imprensa e outros meios de informação. Então, de repente, pode ter uma publicação de um edital no átrio do fórum, um exemplo, tá? Agora, os editais, né, um edital publicado no Diário Oficial, né, isso aí só seria uma iniciativa adotada se o valor, né, da coisa achada, né, comportar. E aí por que, gente? Porque é dispendioso, né? É caro. Fazer uma publicação em Diário Oficial é dispendioso. E aí não é todo tipo de bem que, uma vez sendo encontrado, geraria a publicação em Diário Oficial, certo? Esse edital em Diário Oficial teria que ser um bem de alto valor, tá? Que justificasse essa publicação,
até porque, né, em algum momento, haveria de acontecer o custeio dessa despesa com a publicação do edital, certo? Então, o propósito de publicar o edital qual é? Tentar novamente localizar o dono ou o melhor possuidor. Vamos seguir. Agora o artigo 1237, que aí é justamente já o outro lado da história, tá? Veja só. Decorridos 60 dias da divulgação da notícia pela imprensa ou do edital, não se apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, será esta vendida em asta pública e deduzidas do preço as despesas, mais a recompensa do descobridor, pertencerá o remanescente ao município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido. Vamos lá. Então, ocorreu a publicação, né, dessa informação, que a gente viu, pode ser por edital, se o valor comportar, pela imprensa ou por outras formas de divulgação, se o valor do bem não for assim significativo, né, principalmente por outros meios, né, uma publicação no edital, no átrio do fórum, isso aí já, o bem por menor valor que ele tenha, já seria uma medida possível, tá? Então, se aguarda o decurso do prazo de 60 dias, tá? 60 dias. Por quê? Porque se aguarda que dentro desse interregno o descobridor possa vir a tomar conhecimento dessa publicação e compareça, né, para tentar reaver o bem. Então perceba, mas e se passa esse prazo e ele não surge, né, e ele não aparece? Então, o que acontecerá? O artigo nos diz, o bem será vendido em leilão. Né? Quando ele fala asta pública, ele está se referindo, né, à venda judicial de coisas, né, que se processa dentro dos leilões, tá? Então, ela será vendida em leilão, e aí todo mundo sabe como é que é, né? O leilão vai ter aquele momento, né, em que vai ser feito, vai se verificar dentre os pretensos arrematantes presentes, né, aquele que ofertar o maior lance, né, vai arrematar aquele bem. E aí, ao arrematar, né, essa pessoa vai pagar o preço, tá? Agora, veja o que é que diz o artigo. Será esta vendida em asta pública e deduzidas do preço. Então, veja, o arrematante pagou X, ele deu o maior lance. Vou dar um exemplo, 10 mil reais pelo bem. Um exemplo, certo? E aí, pelo bem, ele fica por 10 mil. Muito bem. Então, esse é o preço. É o preço que foi pago pelo arrematante. Muito bem. Desse preço, devem ser deduzidas o quê? As despesas, né? Que despesas? As despesas processuais, as despesas com transporte e conservação, né? Que o descobridor teve com o bem, que estão previstas lá naquele artigo 1234, no capítulo que nós já falamos, né? E também tem que ser deduzidas do preço o quê? O achádego. O achádego precisa ser reduzido do preço, como diz aqui, ó, mais a recompensa do descobridor. Quando ele diz mais a recompensa do descobridor, ele está fazendo referência ao achádego, tá? E aí vamos lá, se sobrar alguma coisa, a despeito de ser pago tudo isso, o remanescente, ou seja, a sobra, né, o que sobrar, pertencerá ao município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido. Então vai se ver, o objeto foi encontrado onde? Qual foi o município? Muito bem, nesse município, o remanescente, se houver, será o titular desse saldo remanescente, né? Dessa sobra que houve, né, após o pagamento do preço ter sido feito, ter sido deduzido as despesas, ser pago o achado, pronto, sobrou o dinheiro, o que sobrou vai para o município, tá, gente? E por último, verificar aqui o parágrafo único, tá? No parágrafo único é dito o seguinte, sendo de diminuto valor, poderá o município abandonar a coisa em favor de quem a achou. Sendo de diminuto valor, o que é isso? Se o bem for de um valor pequeno, tá? Poderá o município abandonar a coisa em favor de quem a achou. Poderá o município, nesse caso, abrir mão do bem em favor do descobridor. A grande questão é, como é que o município vai abandonar um bem que não era dele? Né? Isso é uma coisa que fica um pouco desencontrada na lógica que a gente vinha construindo, porque em nenhum momento nos artigos antecedentes existe a referência de que o município se tornou titular do bem, né? Mas enfim, está aí, né, o parágrafo único e fica compreendido dessa forma. O município teria que abandonar o bem, se assim entendesse, caso o bem fosse de diminuto valor, ou seja, não valesse a pena, né, se processar todo esse cenário de leilão, né, de pretensos arrematantes, organizar tudo isso, porque o valor da coisa não comporta, não justifica todas essas medidas, tá certo? Pronto, gente, então, com isso, nós encerramos a aula sobre descoberta,
tá? Na próxima aula a gente volta a retomar um novo assunto de direito das coisas. Uma boa noite para vocês, um beijão. Tchau, tchau.